Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. 2022 chegou, hein? Quem diria que a gente ia passando por tanta coisa, tanta desgraça aí nos últimos 2 anos, nos últimos 10 anos. E 2022 está aí. Ano novo. Vida nova, né? Vida nova. Mas vida nova, Vinícius, somente se você fizer uma vida nova, como eu falei no último podcast, correto? Fala, Vinícius. Exatamente, meu querido. Olá, fala Rit, fala Ju. Oi, Vinícius. Oi, Rit, tudo bem? Beleza, Juliana. Vamos lá, podcast de número 5. Podcast de número 5 no dia 5 de janeiro, hein? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. Vamos lá. Eu sou o professor Richelli aí, para quem não conhece, tudo bem? Bota na tela aí. Nossa patrocinadora Master Alatus Consultoria, @Alatus com 2 T's, consultoria, e o @RMalhano, sou eu, prazer. Vai lá, segue a gente lá, principalmente a Alatus. Eu não preciso muito, não. Vamos lá. Não se menospreze, meu jovem. Hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência, reserva de oportunidade, e a gente está seguindo um caminho, como a gente estava conversando aí, Vinícius, desse caminho que no podcast 3 a gente mapeou as finanças, certo? Isso. No 4 a gente definiu metas, e agora no 5 a gente vai fazer a tal da reserva. Juliana, é você que vai falar para a gente o que é reserva? Claro, pode ser. A reserva de emergência, né, Richelli, basicamente, ela é uma segurança, né? A gente costuma dizer que é um colchão financeiro, ou seja, é uma reserva de um valor financeiro em um determinado período de tempo, e aí o Vinícius depois até pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que esse tempo ele pode variar de pessoa para pessoa, da realidade de cada um, do cenário de cada um, né? Mas basicamente o que o nome mesmo já diz, é uma reserva, é um dinheiro que a gente vai deixar lá quietinho para uma situação de emergência. O que pode ser uma situação de emergência? Ah, meu carro quebrou e eu não estava esperando. Então, meu carro quebrou. Quebrou de verdade. Esperando. Quebrou de verdade? Não. Quebrou. Tá vendo? Aí a gente vai usar essa reserva de emergência, né? Ou qualquer outro tipo de emergência, pode ser em relação à saúde, enfim. Qualquer coisa que ninguém quer passar, mas a gente acaba passando aí, né? Acontece, né? Exatamente. E aí você vai estar preparado, porque você tem essa reserva, tem esse dinheiro que vai te respaldar para você tomar uma decisão. Então acaba que você também não toma uma decisão tanto por impulso, né? Porque você sabe que você tem aquele dinheiro ali guardado, né? Não precisa também se sujeitar aí a qualquer coisa ou agir por impulso, né? Com medo, sei lá, de ficar sem dinheiro, enfim, né? Do que possa vir aí a acontecer. Perfeito. E o Vinícius, o que é reserva de oportunidade? Eu não sei. Bom, a reserva de oportunidade, ela vai ser um próximo passo depois da reserva de emergência, tá? Sim. Que vai ser para quando, né, o próprio nome já diz, você tiver uma oportunidade de negócio que você achar que possa ser interessante, por exemplo, um terreno que você acha que pode se valorizar, um carro que de repente alguém está vendendo, na tabela ele está 30 mil, então a pessoa está desesperada, sei lá, querendo 20 mil, e você sabe, né, que você tem 10 mil ali embutido indiretamente, se você pode esperar, você pode vender por 30 depois, você usa exatamente a reserva de oportunidade. Nesses casos, né? Então, assim, é muito importante separar. São duas casinhas bem diferentes, tá? Entendi. Então, primeiro, emergência. Acontece alguma coisa, você tem ali o dinheiro. E o segundo, oportunidade. Mas tem que ter as duas, é isso? Você tem uma e tem outra? Ou é um acumulado? Como é que é isso? Não, assim, não tem regra, né, Vinícius? Assim, não precisa, não tem que ter. Mas se tiver, melhor, né? Porque a de oportunidade, como o nome diz, assim, se tiver uma oportunidade, você tem aquele dinheiro ali, né? À vista, sei lá, e aí pode aproveitar a oportunidade. Né? Não precisa estar divididinho ali, essa é minha reserva de emergência, essa é de oportunidade, não precisa. Não, se tiver, se tiver, é melhor. Se tiver, se a pessoa quiser ter, né? A de emergência tem que ter, ponto. Tem que ter. A oportunidade, caso a pessoa queira ter, é importante separar
em 2 casinhas, para não confundir, né? Entendi. E não Não é usar de emergência. emergência como uma Exato. oportunidade. Perfeitamente. É essa a ideia. Entendi. Eu acho Fala, até que é Juliana. legal a gente dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo até do que aconteceu aqui em casa uns 3 anos atrás, né? O Pablo, ele sempre trabalhou como autônomo, né? Para quem não sabe, Pablo é o meu marido, namorado. Mora junto, juntado, sei lá, cada um fala de um jeito. Marido, marido. Enfim. Esses jovens de hoje em dia, né? E aí, ele sempre trabalhou como autônomo e ele trabalha geralmente para startup, né? Que você não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista, né? Empregatício. E aí, essas startups geralmente são empresas pequenas, empresas de tecnologia, né? E fora do país. E aí, o que aconteceu com ele? Ele, do dia para a noite, eu lembro até hoje, uma terça-feira, ele trabalhou até meia-noite. No dia seguinte, 8 da manhã, o dono lá da empresa falou: Olha, vamos ter uma reunião aqui. A reunião foi para dizer que a empresa estava fechando, porque a startup ela tinha um cliente só, o cliente parou, falou, tipo, Putz. acabou aqui o contrato, né? E a empresa acabou, e o Pablo saiu com a mão na frente e outra atrás. Então, assim, numa hora dessa, a pessoa que ela não tem uma reserva de emergência, ela vai se desesperar, então ela vai acabar aceitando qualquer emprego que vier, qualquer coisa, ela vai vender bala no sinal, ela vai fazer qualquer coisa, que ela tem as contas para pagar, né? Os boletos eles não esperam. Só que nesse momento, né, ele já estava sendo influenciado por mim, então a gente já tinha essa questão da reserva de emergência. E para ele é até mais importante, né, do que para mim, porque eu, por exemplo, tenho carteira assinada, então eu teria um seguro-desemprego se isso acontecesse. No caso dele, não, ele saiu literalmente com a mão na frente e outra atrás. Então foi a reserva que nessa época, né, segurou as pontas aqui em Segurou, né? casa. Entendi. Exatamente. E aí ele pôde passar por vários processos seletivos para entrar numa empresa que, de fato, não foi porque ele tinha que arranjar qualquer emprego a qualquer momento. Não, ele pôde escolher qual empresa que ele queria entrar, né? Tinha tempo para isso, né? Tinha tempo, exatamente. Tinha segurança, Senão, né? senão acaba entrando em qualquer lugar, qualquer vaga, enfim, né? Bom, Exatamente. Vinícius, o homem que sabe tudo de investimentos. Fala aqui, pro pessoal que está ouvindo a gente no Spotify, pro pessoal que está vendo a gente no YouTube, estamos em várias plataformas, tá no Instagram, tá em tudo que é lugar. Como aplicar, onde aplicar, o que a gente faz, quanto tempo eu preciso dessa reserva? Vai. Então, vamos lá, vamos um passo atrás. Antes de aplicar, saber aonde aplicar, é muito importante, é o que a Juliana falou ali. O Pablo, ele era autônomo. Ele não tinha, foi demitido, não tinha seguro-desemprego, não tinha FGTS. Então, ele sai zerado. Zero, é o que tem. Exatamente. A Juliana, CLT, ela vai ter o seguro-desemprego e vai ter um FGTS. Então, já vai dar um conforto para ela. Então, primeiro passo, você é um autônomo, você é um CLT, você é um concursado, porque o concursado, né, ele ainda tem mais vantagens ainda, concurso público, né? Ele pode ter uma reserva menor ainda. Então, a reserva começa aí. Qual que é a sua situação trabalhista? Se você é autônomo, o ideal é que você tenha aí pelo menos 1 ano de despesa guardado. Então, se você gasta R$2.000 por mês, cara, por pior que seja, né, um dinheiro que vai estar ali parado, né, a reserva é muito chato, né? Não é que é chato, mas assim, é ruim, mas não é ruim, porque você vai, é um dinheiro que vai estar, é complicado, né, porque é um dinheiro que vai estar parado, você tem acesso rápido e não vai render assim absurdamente, mas é um dinheiro que você não pode gastar e tá ali, então fica te tentando, né? Então, é aquela questão da disciplina. Você tem que saber, esse dinheiro aqui não existe na minha vida. Você sabe que está ali, mas não vou utilizá-lo a não ser numa emergência. Então, começa por aí, né? Você vê, uma pessoa que tem uma despesa de R$2.000, ela tem que ter uns 20, 24, 25 mil reais parados. É triste falar isso, mas à disposição. Exatamente. Uma pessoa CLT, de repente, uns 6 meses, então se a despesa dela é de 2.000, ela vai ter ali uns 10 mil, 12, 14 mil guardadinhos, onde a gente vai falar daqui a pouquinho. Já um concursado público, ele já pode ter uns 3 meses, 4, exatamente que a estabilidade dele é muito maior. E aí realmente é só para uma emergência de um pneu furar, né? Uma coisa mais do dia a dia, porque o restante ele tem todas
é mais tranquilo para ele, né? E aí sim, definir ali o quanto eu tenho que ter de reserva, aonde eu aplico, né? Por onde eu começo? Bom, tem gente que não gosta, mas a primeira coisa que você tem que ter é liquidez, que a gente chama, que é a velocidade em botar a mão nesse dinheiro, tá? A rentabilidade, você não vai conseguir render muito, não tem jeito. Exatamente por causa que você tem a liquidez, Quanto né? maior a liquidez, menor a rentabilidade. Exatamente. É inversamente E proporcional, a isso é uma segurança. regra. Você tem um tripé, né? Os investimentos você tem um tripé. Liquidez, que é a velocidade, a rentabilidade, que é o quanto esse dinheiro vai te dar de retorno, e a segurança, que é o quanto esse dinheiro ele não vai negativar, né? Ele não vai diminuir. Você não, se alguém te oferecer algum investimento com esses 3 pilares, é mutreta. É pirâmide. É pirâmide. É cilada. Não é amor, é cilada. Então, assim, já começa aí. Assunto para um próximo podcast, né? Sim. Quando a gente falar, né, mais a fundo de investimentos, a gente pode falar desse tripé. Anota aí. Então, assim, aqui o que você precisa na reserva é a liquidez e a segurança, né? Porque esse dinheiro ele não pode desvalorizar. Você tem que contar, eu tenho 25 mil reais, eu tenho 25 mil reais. Tem que ser para cima, não pode ser para baixo. Então, você vai colocar esse dinheiro ou numa poupança, por pior que seja, que pelo menos vai rendendo um pouquinho e você consegue sacar esse dinheiro. Mas já falamos tão mal da poupança, Vinícius. Mas a reserva, tá? Não tem jeito. Ou tem que ser um pouquinho melhor, que é até o que a gente recomenda, alguma conta que te remunere 100% do CDI. Por exemplo, Nubank. Os bancões, se eu não me engano, hoje já te oferecem esse 100% do CDI. Eu tenho conta no Itaú e você consegue hoje já colocar, tá? Então, assim, e também tem o Tesouro Selic, né? Que é aquele programa do governo que a gente já comentou em algum podcast, do Tesouro Direto, que é um tesouro que ele não vai ter rentabilidade negativa e ele vai acompanhar a taxa Selic. Então, vai render bem próximo aí do 100% do CDI. Tá? Quando a gente falar de renda fixa, a gente desmistifica um pouquinho isso melhor. Deixa eu te cortar aqui um segundo. Você consegue explicar CDI rapidamente? Cara, CDI é basicamente a taxa de empréstimo entre os bancos. Porque nenhum banco ele pode terminar com caixa negativo. Tem que ficar pelo menos no 0 a 0. E aí, para isso, um cobrir o outro, né, eles pegam emprestado pagando essa taxa do CDI. E o CDI, normalmente, bate muito junto com a taxa Selic. Então, por isso que eu falo, ou Tesouro Selic, ou um CDI. Só que, também é importante ressaltar, Tesouro Direto não funciona fim de semana. Se você precisar resgatar, você não vai conseguir pegar no fim de semana. Então, uma parte você pode botar no Tesouro Selic. Mas o ideal é 100% do CDI em algum banco digital que tenha garantia do FGC, que a gente não lembro se a gente comentou em algum programa. Eu acho que não. Não, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas, assim, qualquer bancão que tiver 100% do CDI, Nubank, Banco Inter, que eu acho que tem a cobertura do FGC e tem 100%, já vai te ajudar. Tá, então eu consigo colocar esse dinheiro lá no Tesouro e de segunda a sexta eu posso resgatar. Eu preciso para amanhã, eu consigo? Segunda a sexta. Só dias úteis, né? Não, eu precisei no fim de semana, não tem como. Então, por isso que eu tô falando. Ferrou. O grosso você deixa no Nubank, no 100% CDI de algum bancão. Ou na poupança, né? Por pior que seja. Porque você, né, é melhor você ter uma rentabilidade um pouquinho menor do que você não conseguir ter acesso, precisar fazer um empréstimo, pagar juros, aí começa a bola de neve. Isso que não pode acontecer. Exatamente. Muito bem. Então a gente viu hoje um pouquinho sobre reserva. Juliana, sempre ela. Aquele resumão do podcast número 5. Fala para mim. Então, pessoal, hoje a gente falou aí da reserva de emergência, né? Também da reserva de oportunidade. Basicamente, a reserva aí de oportunidade é uma reserva de valor para que você aproveite as oportunidades, como o nome mesmo diz. Então, né, como o Vinícius falou, tem um carro mais barato, você, né, tem aquele dinheiro parado, você acaba conseguindo comprar um apartamento, enfim, algo que você entenda como uma oportunidade, entrar num negócio, né? E a reserva de emergência, que ela seria basicamente essa segurança financeira, né, para que você possa posteriormente começar a investir o seu dinheiro, né?
não ter tanto medo, enfim, não precisar agir tanto por impulso, porque você tem aquela garantia ali daquele dinheiro que está de fato reservado. O que é importante para a reserva? A gente pensar sempre em alguma aplicação que ela tenha liquidez, ou seja, que eu consiga tirar esse dinheiro quando eu precisar, porque justamente vai ser no momento que eu não estou esperando, vai ser numa emergência. Então, ele precisa estar ali sempre à mão, né? Eu, particularmente, eu deixo a minha reserva no Nubank, que é a conta corrente do Nubank, que aí eu precisei, eu vou lá, mexo, tiro, né? E depois eu vou repondo aquilo ali. Isso é importante. Você tira, mas depois você repõe. E eu acho também, Richelle, acho que a gente esqueceu de comentar aqui, mas seria legal a gente falar, né? Tem gente que tem um pouco de dúvida, né, na hora de montar a reserva, o que ele considera como despesa, né, Vinícius? Sim. E assim, despesa, basicamente, a gente vai ver aí o que é essencial. Então, por exemplo, se eu pago um aluguel, se eu perder meu emprego, eu preciso continuar pagando o aluguel. Então, o aluguel ele vai contar nesses meus 2.000 que o Vinícius deu de exemplo, né? Perfeito. Mensal aí que eu vou ter que guardar. Vai ter ali o meu aluguel, vai ter uma conta de internet, de telefone, enfim. Então é o essencial, né? Isso, é sempre esse essencial. Agora, o essencial também pode mudar de acordo com a pessoa. Para mim, é essencial estar na academia. Eu tenho que estar na academia, não tem como abrir mão disso. Ou um curso de inglês, sei lá, né? Então, esse valor também vai entrar ali no essencial, né? O que é importante é só, cartão de crédito. Cartão de crédito não é essencial, né? Mas aí a gente conversa sobre isso no outro podcast. Tem muito assunto ainda pra gente falar. Nossa, Seguinte, pessoal, quem tá ouvindo a gente aí no Spotify, no canal 15 Minutos de Finanças, quem tá vendo a gente no YouTube, no canal da consultoria Alatus Consultoria. Seguinte, tem duas novidades. A primeira delas, Juliana vai contar pra gente, que é um curso. Vai sair um curso aí, é isso? vai sair um mini curso. Em breve, fevereiro, provavelmente, mas a gente vai estar sempre colocando lá no Instagram, então quem acompanha a gente, né, pode ficar de olho lá que vem novidade. Vai ser um mini curso, né, de investimento para iniciante, que a gente percebe. Interessante. Isso. Justamente a gente vai pegar essa questão da reserva, vai explicar um pouquinho mais a fundo, né? Sobre a reserva, sobre renda fixa, enfim, até o primeiro passo que é a gente investir. Então, basicamente, é aí uma jornada para a gente tirar o dinheiro aí da poupança, né? Começar a investir um pouquinho melhor aí o nosso dinheiro. Legal, já reservam para mim que eu quero, hein? Beleza, pode deixar. Vamos lá, e a segunda novidade é que a partir da semana que vem estaremos ao vivaço no YouTube. Quando? Terça-feira, beleza? Então, terça-feira, ao vivo no YouTube. Confere lá na @Alatus Consultoria que a gente vai confirmar esse horário. Então, terça-feira ao vivo e aí quarta-feira vai estar disponível no YouTube e também no Spotify a partir de meio-dia. Certo, Vinícius? Beleza. Então anota aí, dia 11 de janeiro, terça-feira, ao vivaço. Tá bom, pessoal? Vinícius, muito obrigado pela participação. Valeu, Richelle, valeu, Ju. Juliana, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal, e um feliz 2022. Valeu!